3 mentiras que te falaram sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e eu posso provar. Primeira grande mentira: a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é apenas uma política de privacidade no site. Errado! Mentira! Isso não é verdade. Política de privacidade é um documento, sim, da LGPD, um dos 39 documentos que você precisa entregar em um processo de adequação, mas ele é elaborado no 5º de 6 passos de um processo de adequação. É impossível você fazer uma política de privacidade sem que você tenha feito o mapeamento de dados e o mapeamento de processos antes, porque sem essas informações você vai ter feito uma política de privacidade de fachada, ou seja, não reflete os processos que estão acontecendo dentro da empresa. Você sabia disso? E pior, tem profissional que copia a política de privacidade do vizinho. Eu vou contar uma história, vocês não vão acreditar. Um dos meus operadores, eu fui verificar a política de privacidade deles. Quando eu olho, está escrito assim: nós protegemos os seus dados pessoais. Nós estamos cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 67 de 98. Eu pensei, que raio de lei é essa? Se a Lei Geral de Proteção de Dados é a Lei 13.709 de 2018, e aí dentro das primeiras linhas eu encontrei uma palavrinha que me deu um norte do que eles estavam fazendo. Tinha a palavra telemóvel. E para quem não sabe, telemóvel é o nome do celular lá em Portugal. Aí eu falei, caramba, isso aqui é lei portuguesa. Aí eu fui lá no Google, no pai Google, e perguntei: Lei de Proteção de Dados de Portugal. Adivinha a lei que apareceu? Lei 67 de 98. E aí, olha que vergonha. Esses profissionais, que depois essa operadora me disse que pagou 3 milhões de reais, isso que você está ouvindo, 3 milhões de reais no processo de adequação, os caras copiaram uma política de privacidade de um site, e o site era português. Olha que vergonha. E você sabia que copiar política de privacidade é crime? Sim, é um crime previsto no artigo 184 do Código Penal brasileiro. Pode levar de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa, porque é o crime contra direitos autorais ou plágio. É muito grave isso. E também, quando você faz uma política de privacidade que não reflete os reais processos que estão acontecendo dentro da empresa, você pode ser autuado. Inclusive, o Procon já autuou 4 empresas por terem política de privacidade de fachada. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do artigo do próprio Procon do Mato Grosso do Sul, dizendo que multou essas 4 empresas famosinhas aí no mercado, tá? Erro número 2. Falar que para você trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou mentira número 2, né? Que trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa ter uma certificação, inclusive uma certificação internacional. Isso é mentira! A Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 41, que é o único artigo que ele trata sobre o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ele não exige nenhum tipo de certificação. Aliás, ele não exige nenhum tipo de formação, sequer acadêmica. Então é uma lei muito democrática e qualquer um, sem certificação mesmo, pode trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Óbvio, desde que tenha os conhecimentos para isso. Então é mentira que você precisa de um certificado, e mais mentira ainda que o certificado tem que ser internacional. Inclusive, os certificados internacionais nem têm validade no Brasil. Você sabia disso? Porque eles não têm reconhecimento pelo MEC. E pior, eu já fiz uma dessas certificações, por isso eu posso dizer, eles ensinam só a lei europeia. Eles dão aí uma pitadinha de LGPD e eles falam assim, para justificar:
Ah, mas a LGPD é cópia da lei europeia. Não é. Eles falam, inclusive, que 80% da Lei Geral de Proteção de Dados é cópia da lei europeia. Não é verdade. Essa até poderia ser a terceira mentira, mas eu não vou considerá-la uma mentira. Mas é uma mentira. Não é verdade. A lei europeia, ela é principiológica, enquanto a lei brasileira, ela é uma lei processual. Ela traz dentro dela todos os processos que você precisa para poder fazer um processo de adequação. Você sabia disso? E antes de eu falar a terceira grande mentira, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal e para não perder nenhum conteúdo inédito, ativa o sininho das notificações. Silvia, qual é a terceira mentira? Então, nesses cursinhos aí internacionais, eles ensinam que você precisa elaborar um documento que se chama DPIA. Então, não existe esse documento na LGPD. É, gente, por isso que eu falo, eles ensinam dois documentos que não existem na LGPD. O DPIA, que seria um documento de impacto, e eles também ensinam que tem que ter o LIA, que é o Legitimate Interest Assessment. Esses dois documentos não existem na LGPD. O LIA, que seria o teste do legítimo interesse, não existe na LGPD. E eles ensinam como se fossem necessários para adequação na lei brasileira. Lembra? Nada da lei europeia se aplica no Brasil. E te ensinaram errado, é uma mentira que te ensinaram. E também o DPIA, não existe DPIA dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas na Lei Geral de Proteção de Dados existe um documento parecido com o DPIA. Ele se chama RIPD, que é o Relatório de Impacto à Proteção de Dados. Ele é parecido, mas não é o DPIA. E a galera ensina que é o DPIA. Então vamos lá, DPIA, ELIA não existem no Brasil. Se te ensinaram isso, é uma mentira. No Brasil existem alguns documentos, que é o documento de relatório de operações de tratamento de dados pessoais, você tem a política de privacidade, você tem a política de segurança, você tem também o que eu acabei de falar, que é o relatório de impacto ao tratamento de dados pessoais. Então, cuidado por aí, que tem muita gente ensinando mentiras. Em relação à certificação, como eu já falei, não é necessário certificação, mas se você quiser ter um certificado emitido pelo MEC, com realmente validade no Brasil, com horas-aulas reconhecidas no Brasil, estão abertas as inscrições para o treinamento avançado de PO+. E nessa oferta de Black Friday, o acesso é de 2 anos. Sempre é só 1 ano. E nessa promoção de Black Friday, 2 anos de acesso ao treinamento avançado de PO+, para você se sentir seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Vou deixar o link de inscrição aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se fizer sentido para você, dá uma olhadinha lá e venha fazer parte da tropa de elite dos GPOs no Brasil e não caia mais nessas mentiras que te ensinaram. A gente se vê amanhã no próximo vídeo.